Fala galerinha, tudo certo? Vamos para nossa questãozinha da página, questõezinhas da página 42 e 43 do livro, tá certo? Vamos lá, 42 e 43. Considere essa função, tal, bonitinha aqui, encontre o seu período, sua imagem e faça o esboço do gráfico. Então vamos lá, pensando como a gente pensou naquela função seno das questões anteriores lá, tá certo? Então vamos ver. Eu sei que essa função fez o quê? Vamos ver. A imagem de uma função cosseno começa no menos, aliás, vai do menos 1 até o 1. Perfeito. Só que o que foi feito com essa imagem? Foi multiplicado por 2. Então eu tenho menos 1 vezes 2 e 1 vezes 2. Depois disso foi retirado 2 unidades. Então eu tenho menos 2 somados a cada um dos lados aqui, ó. Então a minha função vai de menos 4 até 0, beleza? A imagem dessa função vai de menos 4 até 0. 1 vezes 2 dá 2, menos 2 dá 0. 2 vezes menos 1 dá menos 2, com menos 2 dá menos 4. Perfeito. O meu período, 2π dividido por módulo de C. E nesse caso é 3, então o período é 2π dividido por 3. Acabou. Como assim, professor? 2π por 3? Esse valor ele não é um dos valores conhecidos, tão conhecidos e tão utilizados por nós. Mas dá para resolver tranquilo. Ó. O π é 180. 180 por 3 dá 60. Certo? 2 vezes 60 dá 120 graus. O que isso significa? Significa que termina com 1/3 do tempo o meu período. Tá certo? Significa que ele termina com 1/3 do tempo. Vamos fazer um gráfico de uma função cosseno normal aqui então, para a gente ter uma ideia da situação tenebrosa pela qual a gente vai passar aqui agora. Vamos ver. Aqui eu tenho x. Uma função cosseno iria normalmente de menos 1 até 1, só que essa está indo até o menos 4, certo? E a função cosseno tem aquela particularidade, né? Que ela começa lá no 1. Então ela teria mais ou menos esse comportamento aqui, ó. Vamos lá, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Ela teria mais ou menos esse comportamento aqui, ó. Tá saindo aqui do 1, certo? Desce, vem, sobe, volta. É claro, estou fazendo tudo à mão livre aqui na mesa digitalizadora, não está 100%, né? Eu sei disso. Agora, a minha função foi jogada lá para o menos 4 e 0 e o centro dela está no menos 2. Então, o centro da função veio para o menos 2 agora, tá certo? Ela terá esse mesmo comportamento, então, só que, vamos colocar os pontos notáveis aqui, ela terá o mesmo comportamento que essa função aqui, certo? Só que com o dobro de amplitude. Dobro não, né, cara? O dobro de amplitude, certo? Seria algo mais ou menos assim. Perfeito. Já vi o período dela, tudo certinho, já vi a amplitude da minha função, período, já vi a amplitude, deslocamento aqui. Agora, eu tenho que puxar a função 3π sobre 2 para o lado. Então, mano, vamos pensar aqui comigo. Aqui é π sobre 2, aqui é π, aqui é 3π sobre 2. Quando você fala que tem que puxar essa função 3π sobre 2 para lá, significa que você poderia ter começado a função a partir daqui e desenhava ela dali para frente, tá certo? Então, eu vou começar com a minha função, vou começar colocando ela
a partir do 3π sobre 2, então, para a gente ver como que vai ficar ela, ó. Desceu, inflexionou, mudou de sinal, pronto, vai começar a função. Veio, hein? E veio a função. Oh, o que aconteceu com essa função? O que aconteceu com essa função? Veja bem, ó. Ela não virou praticamente uma função seno? Olha bem para o 3π sobre 2. Ele não está bem aqui nesse início, bem no meu centro, no menos 2, ó. Olha onde começou a função, no menos 2. Então aquele valor que ele puxa, certo? Vai ser o seu novo centro da função, tá bom? Temos o esbocinho ali. Essa função aqui, cosseno de x sobre 2. Vamos lá. No intervalo de menos π até π. Opa, vamos ver. Ele está trabalhando com essa função de menos π até π. De menos π até π. Ele começa com a função aqui, dá a volta até chegar aqui, tá certo? Então os dois estão no mesmo lugar aqui, tá bom? Os dois partem daqui. Menos π significa que ele começou daqui, deu a volta até chegar aqui novamente, tá certo? Geralmente a função não é de 0 até 2π. Se eu tiro o π dos dois lados, 0 menos π, 2π menos π. Então fico de menos π até π, tá bom? Voltei 180 graus para as duas, não tem problema nenhum. Essa função é crescente, decrescente e vamos analisar aqui as raízes dela, tá bom? O que é raiz? A raiz é quando eu igualo a minha função a zero, tá bom? A raiz é quando eu igualo a minha função a zero. Então, quando que o cosseno de x sobre 2 vai ser igual a zero? O cosseno é igual a zero em dois pontos importantes para a gente. Lá no 90 e no 270, certo? Então, o ângulo de x sobre 2 pode ser 90 graus e x sobre 2 pode ser 270. 2 vezes 90, 180. 2 vezes 270, 540. Vamos analisar esse 540 aqui, ó. 540 dividido por 360 vai dar pra gente então uma vez, subtrai, fica 180 aqui também, tá certo? Então a partir de agora, eu quero que você tente resolver essa questão, ó, sabendo que você deu uma volta, parou lá no 540 mesmo. Beleza. A função é crescente no intervalo de menos π até zero. Vamos ver. De menos π aqui, certo? Daqui para cá, o valor do cosseno, ó, que você vai rebatendo, ele vai crescendo mesmo. Então ela é crescente mesmo nesse intervalo. Tá bom? Perfeito? Até aí tudo bem. Ela é crescente nesse intervalo, é crescente nesse intervalo, e ela é crescente no intervalo todo? Não. Já vou excluir. Já vou excluir também. Tá bom. Ela é decrescente de menos π a zero? Ah, eu li crescente, ó. Não, ó. Vamos lembrar, a função cosseno, ela é positiva, positiva, negativa, negativa. Só que o que vai acontecendo com a minha função cosseno? Desse ponto aqui em diante, aqui é o cosseno, certo? Vamos aumentar. Vamos ver. A partir desses pontos, ó, a imagem do cosseno está crescente.
está crescente. Então, é verdadeira. Nesse ponto, o cosseno é crescente, não decrescente. Tá bem? Perfeito. E não possui raízes reais ou possui duas raízes reais. Na verdade, se você pegar aqui, ó, ele não está pegando o π nem o menos π, tá certo? Ele está como se fosse um intervalo aberto aqui, né, de menos π até π. Então, no 180 graus, ela não vale. Quais são as raízes que eu encontrei aqui? 180, 180. Não tem raiz real, tá certo? Letra A. Terminamos essa questãozinha. A 32 eu não dei de tarefa, só que não é difícil de se pensar, tá certo? Então, calcule a distância PA em milhões de quilômetros, tá bom? O que é essa distância PA? Para o cálculo aproximado de RM em milhões de quilômetros, emprega-se essa fórmula aqui, ó. Então você substitui o maior e o menor valor para cosseno, tá bom? Entre 0 e 180 graus, que é o meu ângulo. O maior valor para o cosseno é 1 e o menor é menos 1. Então, RM vai ter o que aqui para gente? 555 dividido por 10 menos 2 vezes 1. RM 555 dividido por 10 menos 2 vezes menos 1. Tá bom? 10 menos 2 dá 8, então 555 dividido por 8. E aqui 555 dividido por 12. Beleza? Essas são as maiores e menores distâncias ali do RM. Com isso você consegue resolver essa questão tranquilamente. Ela não é difícil para trabalhar, tá certo? Então veja só, agora todas as questões vão ter essa ideia de maior, menor, máximo, mínimo, tá bom? E também vai estar relacionando os valores máximos e mínimos para você poder trabalhar. Então dá uma pensadinha nos exercícios 33 e 34 e qualquer dúvida o prof está à disposição, tá certo? Senhoras e senhores, fiquem bem, digam tchau.